Vamos abrir nossas Bíblias, a segunda epístola de João. A senhora eleita, a verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Que o Senhor abençoe a exposição da sua santa palavra, nos dê clareza, iluminação, em nome de Cristo Jesus. João não assinara a sua carta com o seu nome, não significa que ele deixou de se identificar. Quando João usa esse termo para se apresentar, o ancião, ou dependendo da tradução, o presbítero, é porque provavelmente é dessa maneira que João era conhecido nas igrejas apostólicas e provavelmente nessa igreja a quem ele escreve. Na primeira epístola, nós vimos que, de alguma maneira, João reivindica a sua autoridade apostólica, quando ele diz que ele viu a Cristo, que ele tocou Cristo, que ele ouviu e viu as coisas que ele estava testemunhando. Esse era o testemunho dele, um testemunho apostólico. Aqui na segunda epístola, a primeira imagem que João passa aos seus leitores não é a do João apóstolo, mas é a do João ancião, a do presbítero. Alguém que é uma autoridade respeitável, uma pessoa experiente, seja porque não é mais um jovem, não é? Tem experiência de vida propriamente, ou pela posição que ocupa na igreja, alguém que tem certa experiência na fé, experimentado na fé. E provavelmente, João se identificar dessa maneira tem uma ligação íntima com o tema da carta, a intenção de João escrever a carta, que é a defesa da verdade. A palavra verdade, nós vimos aqui, se repete 4 vezes nos 3 primeiros versículos. E a nossa compreensão da mensagem, para nós entendermos, né, o tema, nós temos que dar a força que o texto dá às palavras. Então, se ele repete 4 vezes a palavra verdade em apenas 3 versículos, apenas na sua saudação, esse é o peso que o texto sagrado quer dar à palavra verdade. E aqui, logo no início, eu queria aprender uma lição com João, com o ancião João, com o presbítero João. Ainda que a verdade deva ser defendida, e essa é uma responsabilidade de toda a igreja, defender a verdade, espera-se dos mais experientes, dos mais experimentados na fé, que eles conheçam a verdade, que eles defendam a verdade e, se necessário, que eles lutem em favor da verdade. Esses homens que estavam pregando aqui, essas falsas doutrinas, essas heresias, eles tinham saído da onde? Nós vimos na primeira epístola. Do meio da igreja. Eles tinham se levantado no meio da igreja, estavam pregando falsas doutrinas. Eles eram missionários da mentira, digamos assim. Como pregadores itinerantes, que iam de igreja a igreja, pregando um falso evangelho. E João, por ser ancião, por ser presbítero, por ser experimentado na fé, João se levanta contra essa mensagem enganosa e contra esses homens. Por isso, inclusive, certos ofícios devem ser exercidos por homens mais experientes, mais experimentados na fé. E, consequentemente, espera-se uma postura mais madura desses homens mais experimentados na fé. Existem responsabilidades que os mais experientes devem assumir e nós não podemos abdicar delas. Você vai se lembrar que Paulo resistiu a Pedro na face. Quando Pedro, dissimulando com a verdade a respeito de judeus e gentios, na frente dos judeus, ele se fazia de rogado, como se não devesse dar importância aos gentios, como se os gentios não fizessem parte da aliança que Cristo veio estabelecer. E mesmo Pedro, sendo uma coluna da igreja, Paulo resistiu a ele face a face. Nós lemos aqui hoje, inclusive, um texto que eu tinha separado, de Josué no capítulo 1, onde está registrado o chamado de Josué. Nós vemos lá por 3 vezes, não apenas em um versículo, mas em 3 versículos, a ordem de Deus a Josué: ser forte e corajoso. E muitas vezes nós fazemos, como fizemos aqui, uma interpretação que em certo sentido é correta, de que a necessidade de coragem e de valentia e de força por parte de Josué se dava pelo ofício difícil que ele estava a começar a exercer. Ele ia substituir Moisés.
Imagina que grande incumbência, que dificuldade estava colocada diante de Josué. Porém, o versículo 7 de Josué 1, vai nos dizer para que Josué precisava ser forte e corajoso. Diz assim: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Então ele precisava ser corajoso porque substituiria Moisés? De fato, sim. Mas ele precisava, em primeiro lugar, ser corajoso para defender a verdade, para defender a lei, para guardar a lei, e não apenas num sentido de obediência pessoal. Ele devia obedecer a lei pessoalmente, de fato, mas ele deveria também, ele tinha uma responsabilidade para com o povo que ele passava a liderar. Ele devia conduzir aquele povo na verdade. Ele devia defender a verdade de modo que fizesse o povo guardar a lei. Era responsabilidade de Josué, assim como era responsabilidade de João com a igreja para quem ele escrevia, assim como é nossa responsabilidade dos mais experimentados. Por vezes é preciso ter coragem para defender a verdade. Nem sempre será confortável. Provavelmente não foi confortável para Paulo resistir a uma das colunas da igreja. Ainda mais ele, sendo um fora de tempo, como ele mesmo se chama. Mas ele não se fez de rogado, não ficou numa posição confortável, como se diz hoje, zona de conforto, se é que existe isso. Ele sai da sua zona de conforto e enfrenta Pedro por amor da verdade. Ele mesmo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Mas, se essa é a postura que os mais experimentados, os mais experientes na fé devem ter, também existe uma postura esperada por aqueles que ouvem a exortação, que ouvem a mensagem. Pedro escreveu na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 5, em um momento em que ele também se autodenomina presbítero, assim como João fez aqui, né? Ancião e presbítero é a mesma palavra. Ele nos mostra qual deve ser a postura, tanto dos mais experimentados, como daqueles que ouvem a exortação, como da igreja. Ele disse, 1 Pedro 5,1, ele diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, o mesmo termo que João usou, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Versículo 2, apacentai o rebanho de Deus, assim como Josué deveria fazer, defendendo a verdade com coragem. E aí o versículo 5 fala da postura da igreja, de modo geral. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Aqui um parêntese, né? Perceba que nas escrituras não há um padrão de sabedoria que é dirigida ao jovem, né? Não existe um padrão de sabedoria do jovem, pelo contrário, normalmente a tolice, né? A estultícia está ligada ao jovem na literatura bíblica, e aos mais experientes está ligada à sabedoria. Sendo assim, os mais jovens, e sempre que eu falo jovens aqui, eu sempre procuro usar os dois termos, jovens de idade, de fato, mas aqueles que são menos maduros na fé, os novos convertidos há menos tempo, que conhecem menos a doutrina, esses mais jovens devem buscar aprender com os mais experientes. Devem ter humildade para isso. E os mais experientes devem ser exemplo para os mais jovens. Pedro, refletindo os ensinamentos de Jesus aqui, né, resumiu perfeitamente. Ele disse, sede sujeitos uns aos outros. Eu vou abrir parêntese rapidamente para Edwards, quando ele, falando a respeito da humildade, disse, a humildade tende a nos prevenir de um comportamento ambicioso e pretensioso diante de Deus e dos homens. O homem que está sob influência de um espírito humilde está satisfeito com a posição que Deus lhe deu entre os homens. E não está ávido por honra, e nem é atingido com o desejo de ser o mais brilhante e de se exaltar acima de seus vizinhos. Pelo contrário, vamos prestar atenção nessa parte, a humildade dispõe uma pessoa a um comportamento de mansidão e insignificância, e a uma submissão cortês e afável, como sendo consciente da sua própria
fraqueza. Então é essa postura que Pedro esperava dos seus ouvintes, quando apacentados pelos presbíteros, era essa postura que João esperava da igreja a quem ele escrevia ao se apresentar como ancião mais experiente, experimentado na fé. E por que o ancião apresenta essa defesa da verdade? Nós vamos continuar lendo o versículo 1. Ele diz: porque eu os amo na verdade. Alguns dizem aqui que esse amo na verdade pode significar que João ama verdadeiramente, como se a palavra verdade apoiasse o verbo amar. Na nova versão, na nova linguagem de hoje, diz assim: a quem amo de verdade. Mas a melhor interpretação é que João, como diz na nossa versão, na ACF ou na ARA, é que João os ama porque eles estão na verdade. A verdade é a condição do amor de João. João aqui está falando da sua relação, né, com essa igreja e com os seus membros. E nós vimos na primeira mensagem, né, que aqueles que conhecem a verdade amam a senhora eleita, amam a igreja. Mas aqui, nesse ponto que nós estamos abordando, aqui a igreja é amada porque está na verdade. Nós também vimos na primeira epístola, na semana passada, né, que o amor é a prova final para sabermos se somos filhos de Deus. Mas a verdade tem que ser a causa desse amor. Um suposto amor, ele não pode ser desculpa para que a verdade seja colocada em segundo plano, seja colocada de lado. Pelo contrário, a verdade e o amor estão ligados. A verdade e o amor andam necessariamente juntos. O amor é consequência de estar na verdade. E a verdade é a consequência do amor. Alguns irmãos, nos dias de hoje, talvez sempre, e até igrejas, têm sido condescendentes com o pecado, em nome de um suposto amor. Nós vemos tão pouca doutrina eclesiástica e punições eclesiásticas nos nossos dias. Nós vemos igrejas se auto-intitulando inclusivas, não é? Pastores liberais se levantando em nosso meio, em nome do amor. Quando João aqui está dizendo que o amor, na verdade, ele pune o erro. O amor, na verdade, a intenção de João era que aqueles homens que se levantavam com falsas doutrinas fossem colocados para fora do meio da igreja, que eles não deveriam nem ser recebidos. Nós veremos isso no decorrer da epístola. Eu, estudando a respeito da Igreja Batista nos Estados Unidos, em séculos atrás, existe um dado muito interessante, que antes da Guerra Civil Americana, a Convenção Batista nos Estados Unidos registrava uma exclusão de membros da ordem média de 2% ao ano. Todos os anos, 2% dos membros eram excluídos das igrejas batistas antes da Guerra Civil. E a igreja crescia. A igreja não perdia membros. A igreja, ano após ano, tinha mais membros, mesmo com aqueles homens que não condiziam com a fé, aqueles que se levantavam em pecado, que tinham pecado contra a comunidade, contra Deus, mesmo enquanto eles eram punidos. Então, o amor, na verdade, pune o erro. Nós não podemos abandonar a verdade. E como vimos semana passada, também em nome da verdade não podemos abandonar ou deixar de amar. Os versículos 1 e 2 continuam assim: mas também todos que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A palavra verdade aqui, no original, é a palavra aletheia. Se refere, tem pelo menos dois sentidos principais, se refere à verdade divina, à realidade divina, aquilo que é real em última análise, ou seja, o próprio Deus. E um segundo sentido, que é esse sentido no qual nós estamos lendo aqui, significa o Evangelho na sua plenitude, as bases da fé, doutrinas básicas que definem o Evangelho. Então, até aqui, nessa parte do versículo 1, é nesse segundo sentido que nós estamos analisando e que parece João estar aplicando o sentido de verdade. E nós podemos perceber aqui, é interessante, que desde o início da igreja apostólica, havia uma doutrina de Cristo bem definida. Você vê? Não havia espaço para relativismo ou para dúvidas da parte de João. Havia uma doutrina de Cristo que era defendida por João. Porque, sem limites doutrinários
claros, a igreja estaria sujeita aos falsos mestres, às falsas doutrinas. Então, se no versículo 1, que nós lemos até agora, essa primeira parte do versículo 1, esse segundo sentido de verdade, que são as bases do evangelho, doutrinas básicas da fé, é aplicado, parece que a partir do versículo 2, a ênfase do significado de aletheia, de verdade, é a realidade divina. Pode ser que João esteja querendo enfatizar a verdade em última instância, ou seja, o próprio Deus. Na filosofia ocidental, de forma geral, eu conversava com o Rômulo ontem, né? Eu gosto de filosofia. Nós vemos, por exemplo, um dos pais da filosofia, alguns dizem que é o pai da filosofia, Sócrates. Antes dele veio Tales de Mileto, por exemplo, mas quando nós vemos aquilo que Sócrates disse, né, porque ele propriamente não deixou escritos, Platão ia registrando ou registrou alguns dos seus diálogos, é uma busca incessante pela verdade, que Sócrates não se dá nem o trabalho de responder em nenhum dos diálogos. Todos os diálogos terminam sem respostas. Aquela famosa frase, né, só sei que nada sei, é imputada a Sócrates. Não se sabe se foi ele propriamente que disse, mas eles viviam em busca, uma busca interminável pela verdade, pela razão da vida, dos porquês. E eles não poderiam conceber que alguém tinha a resposta a respeito da verdade. Se alguém ousasse definir o que é a verdade, dar uma definição absoluta, certeira, sem relativismo, assim como João, eles provavelmente te rebaixariam na condição de sábio e diriam que você é menos sábio, você é tolo, você não está considerando todas as possibilidades. E nesse ponto, irmãos, o cristianismo caminha para o extremo oposto da filosofia ocidental e para a cultura secular, do humanismo secular. Nós temos a mesma segurança que João tinha aqui no versículo 2, olha o que ele diz: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. O próprio João escreveu no seu evangelho, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por fim, a bala de prata, digamos, João capítulo 14, versículo 6. Jesus, ao falar do caminho para Deus, para onde ele ia e seus discípulos iriam após ele, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não revelou uma verdade a respeito de Deus fora de si mesmo. Jesus, ao falar da verdade, da aletheia, da realidade divina em última instância, Jesus apontou para si mesmo. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não veio apontar um caminho para Deus, ou uma verdade a respeito de Deus, na qual os homens se empregassem as suas forças, o seu conhecimento. Se eles seguissem aquele caminho, eles conseguiriam encontrar a verdade. Ele nem apontou, como alguns profetas, para o passado. Nós lemos aqui, nós temos lido os profetas. Você vê que os profetas, muitas vezes, a mensagem deles era: olha, vocês abandonaram o Senhor vosso Deus. Vocês deixaram o Senhor. Voltem-se para onde? Voltem-se para a lei. Voltem-se para a lei e voltem-se, assim, para o Senhor. Ele também não apontou para o futuro, como alguns profetas, como nós lemos Isaías, o profeta messiânico, apontando para uma esperança futura do Messias. O cristianismo também não acredita numa verdade absoluta, baseado apenas nos ensinamentos de Cristo. Isso é muito importante. Como se alguém, ao tentar chegar ao conhecimento da verdade, pudesse pegar as instruções de Jesus, como se Jesus nos desse um mapa, e ao seguir aquele mapa, no final das instruções, com muita dedicação e muito esforço, nós encontraríamos e iríamos descobrir o que é a verdade. Jesus, ao falar da aletheia, da realidade divina, da verdade em última instância, ele apontou para si. Ele disse: eu sou a verdade. Nós olhamos para o mundo e nós vemos tantas dúvidas. Às vezes na nossa família, pessoas ao nosso redor, ao evangelizar, ao falar de Cristo, às vezes mentes brilhantes. Nós vemos tantos homens
com uma capacidade intelectual elevada, muito superior à nossa. E eles estão sempre em busca dos porquês. E eles estão como que embotados no seu pensamento. Eles não podem atingir e descobrir que aletheia, que verdade de Deus é essa. Mas Deus revelou em Cristo, não só através de Cristo, mas em Cristo. Ele nos revelou a verdade, uma verdade sólida, irrefutável, confiável. E é interessante que Jesus, falando a respeito da verdade, no seu diálogo com Pilatos, você vai lembrar, ele responde para Pilatos: olha, tu dizes que eu sou o rei, e para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Pilatos termina com uma pergunta sonsa ou cínica: que é a verdade? Perceba que aquele ambiente hostil em que Jesus se encontrava, sendo julgado por um pagão, uma autoridade que podia condená-lo à morte, não mudou o que era a verdade. A verdade para João é a mesma verdade para Pilatos. A verdade para Judas é a mesma verdade para Pedro. Ambos o traíram em algum sentido. Nos ambientes em que frequentamos no nosso dia a dia, a verdade não mudará. Cristo é a verdade nesse ambiente religioso de domingo, mas Cristo também é a verdade amanhã quando voltarmos ao trabalho. E nós devemos dar testemunho dessa verdade divina. Ele é a imagem do Deus invisível. Quando você for estudar, quando você estiver no meio dos seus amigos, dos seus familiares, Cristo lá é a verdade. Aos mais experientes, assim como falamos no início, a respeito do ancião João, vocês, nós, devemos defender essa verdade que é Cristo em todos os ambientes, por mais hostil que possa nos parecer. Assim como foi hostil e foi difícil para Josué conduzir aquele povo na verdade. Assim como foi difícil para Paulo se levantar contra Pedro, na verdade. Os ambientes não mudarão a verdade. Se homens muito experimentados na filosofia, se homens muito inteligentes cientificamente nos tentarem colocar dúvidas a respeito da fé, a verdade não mudará. Nós falávamos isso na sexta-feira entre os jovens. Pode ser que num debate apologético a respeito da criação, alguém mais inteligente do que eu, que não seria difícil, me vencesse no debate. E o máximo que eu faria ao final desse debate era cumprimentá-lo e dizer: olha, você é mais inteligente do que eu, parabéns, mas eu creio na verdade. Não vai mudar. Ambos estão impedidos de pensarem diferente. O ateu e nós. E eu queria terminar, irmãos, obviamente falando daqueles que não foram eleitos para a salvação. E eu queria terminar, irmãos, com esse aspecto de segurança nessa frase de João no versículo 2. Olha o que ele diz: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Nós vamos ler? Vou ler aqui, eu não ia ler. João no capítulo 10, versículo 27. Olha o que o mesmo João disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Nós podemos descansar nessa salvação perene, que não é conquistada e nem varia de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Bem estabelecida numa verdade confiável que é Cristo. É isso que nós celebramos, inclusive, essa semana, quando falamos do Natal, independente das questões técnicas a respeito do nascimento de Jesus, como o Patrick disse aqui, mas é isso que nós temos celebrado. Que Deus veio ao mundo nos salvar, sendo impossível aos homens se salvarem. Cristo deu a sua própria vida, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus disse, como diz Isaías no capítulo 30, né? Em se arrepender e sossegar está a nossa salvação. Que nós possamos sossegar na verdade que é Cristo. Se necessário, defender a verdade. Que sejamos humildes uns com os outros na defesa da verdade. E que possamos ter essa paz, essa segurança de saber que a verdade que está em nós estará para sempre conosco. Em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos? Fique de pé.